Eu queria, Juliana, entender um pouquinho o que é o sofágio. Você fala muito sobre ele lá na Arca, inclusive com as frequências. Eu perguntei para o Otávio a questão da música, né? Eu posso só ajustar a música para uma determinada frequência que eu estou buscando, buscar isso na internet. Mas você, lá na Arca, você fala muito sobre a necessidade de escutar aquela frequência, naquela ordem específica. Me explica um pouquinho o conceito. Por que para você é importante que seja a frequência e por que você fala tanto sobre o sofágio em especial? Sim, sobre essas 9, né, frequências, a história que a gente tem é que, na verdade, era basicamente ali daquela época dos cantos gregorianos, né? Eu já hoje questiono muito a história que é contada, então não posso afirmar para você que foi dali que surgiu, porque a gente sabe que outras civilizações utilizavam também as frequências como formas de cura, formas de se obter diversas plenitudes, né, digamos assim. Mas o que é importante é que são frequências específicas que têm ela promove sintomas, não é sintomas, ela promove resultados específicos no organismo e no cérebro. Então, em relação à origem, o que a gente tem é que realmente era não somente a questão dos cantos gregorianos, de outras formas também de se levar a música até religiosa, né? Então, digamos assim, como eu prefiro não entrar mais nesse contexto hoje, porque estou focando realmente no que isso já é comprovado mesmo, que são os benefícios dele no nosso organismo. Então, a gente são basicamente 9, mas tem várias outras frequências que promovem também esses benefícios. E eu estou focando lá na Arca, acima de 500, apesar da gente ter o próprio 432, né, ele abre uma expansão muito grande de consciência, mas não somente 432, tem 417, 396, mas eu queria manter as pessoas acima de 528, porque era um momento em que mostrar a verdade para as pessoas que não sabem ou não sabiam, ou até mesmo aquelas que desconfiavam, mas não tinham noção de que era tão pesado, isso coloca as pessoas num desespero, digamos assim, né? E eu já via pessoas desesperadas, tem a questão que a gente está passando aí do controle mental, e, além disso, eu comecei a ver que mesmo as pessoas, quando estavam lá na minha rede, por exemplo, descobrindo que tinha contaminação pesada de nanobiotecnologia em tudo, elas ficavam ainda mais ansiosas, mais desesperadas. É como se a verdade fosse aquele tapa na cara que não passa, né? Não acaba. Então, eu falei, nossa, mas a gente tem formas, vou ensinar vocês a fazerem isso, né? Na verdade, a ideia da Arca foi surgindo por conta dessa necessidade de ajudar as pessoas de uma forma um pouco mais abrangente, porque não ia adiantar eu indicar profissionais, porque os profissionais também não teriam essa amplitude de atendimento, né? Digamos assim. Então, eu falei, não, vou ter que criar uma coisa mais densa para essas pessoas, né? E aí eu falei, bom, as frequências sonoras são uma ajuda mais barata, mais simples, que não é só botar um fone de ouvido ou nem um fone de ouvido é necessário, e isso muda muito a percepção. E a gente tem não somente estudos já de épocas milenares, digamos assim, né? Porque eu falo sobre a questão da história e tudo, porque na medicina chinesa, que eu sou acupunturista também, já se usava muito as frequências, ou seja, 7.000 anos já se usava muito as frequências, com diapasão, com os próprios sinos. Tem a história dos sinos, né? Que a gente acha que, na verdade, o sino serve só para tocar, informar um horário, só que, na verdade, são instrumentos de cura, e por aí vai. Então, nesse contexto, eu comecei a pedir para que as pessoas vibrassem acima de 528, porque é a frequência que começa a despertar o amor, mesmo que a pessoa não esteja nessa consciência. Então, o interessante é que elas vão além
da consciência e da vontade da pessoa. Então, mesmo que a pessoa não esteja com uma certa vontade de pesquisar, de despertar, de fazer o bem pelo próximo, quando você coloca essa frequência, como eu estava falando antes, essa frequência ela vai se somar ou neutralizar determinadas frequências. Então, ela neutraliza frequências ruins que estão ocorrendo no organismo, seja frequências de patógenos, seja frequências de neurosinalizadores produzidos pelo corpo, de depressão, de medo, pânico e por aí vai. E ela eleva essa frequência, permitindo que o corpo comece a vibrar solução, comece a vibrar amor, comece a vibrar consciência, conexão com o divino e por aí vai. E acima da 528 a gente tem várias outras. E essas conexões fechadas, né, essas frequências fechadas, elas têm, como se fosse bem analogicamente falando, né? É como se fosse uma chave que abre uma determinada porta dentro do corpo, dentro do nosso cérebro. Então, assim, a gente consegue ter uma forma de despertar mais suave, sem tanto desespero, sem tanto pânico, porque descobrir a verdade para muitos, né, para a maioria, é revoltante, mas é aquela revolta que tem que dar e passar. Sim. Ela Tem não que pode partir pra ação. permanecer. Exatamente, ela não pode permanecer no nosso corpo com uma frequência de revolta, porque isso é ruim, é uma frequência baixa. Então, quanto mais a gente escuta, mais a gente vai se elevando, vai evoluindo, vai se conectando com o divino de uma forma ou de outra, querendo ou não, né? Por mais que a pessoa seja resistente, ao menos as células dessa pessoa, as células vão entrar nessa frequência e nesse processo de funcionamento, não tem jeito, querendo ou não. Por isso que as frequências no contexto geral, tanto podem ser perigosas, como podem ser maravilhosas e benéficas, né? Porque a pessoa, querendo ou não, elas vão ter um efeito nas células mesmo, na água que circula no corpo. Eu queria comentar, em cima do que a Juliana falou, que eu acho muito legal, em cima do trabalho dela, é que são várias coisas muito legais no trabalho dela, não sei nem quantas enumerar, né? Mas, assim, a primeira que eu achei sensacional foi que indo, né, nos dentistas que eu tenho aqui em Campo Grande, todo mundo acompanha o trabalho dela, e isso para mim era um alívio, né? Porque eu pensava assim, gente, ufa! Tá em boas mãos agora. Já me sentia seguro, né? Eu falei assim, já me sinto seguro. E depois perceber que muita gente estava acompanhando, muita gente que nem era da área acompanhando também. E o que eu acho sensacional nesse processo dela de despertar, que eu quero reagir sobre isso, é que muita gente pensa que despertar a população é você falar com a população que existe um domínio sobre ela, que está tudo envenenado, que não tem solução, que tem controle em cima de tudo, e aí você acha que você está despertando todo mundo. Não, gente, você está deixando as pessoas péssimas, depressivas, com uma vibração densa e sem esperança e desistindo da vida. Né? Não adianta você apresentar só esse cenário, o cenário catastrófico. Então, assim, quando você quer despertar alguém e trazer esse cenário catastrófico, logo em seguida você tem que trazer um cenário de solução, né? Porque para mostrar, olha aqui, gente, existe essa coisa densa, mas fazendo isso, isso e isso, vocês conseguem vibrar algo elevado, vocês conseguem escapar desse envenenamento, vocês conseguem sair fora dessas toxinas, né? E é o que eu acho que é sensacional na maneira como a Juliana apresenta o trabalho dela, porque você toma o baque do problema, mas você já vê que tem solução. Então, assim, você não fica vibrando pesado, você não fica vibrando medo, desespero, né? E aquilo já te coloca numa frequência elevada que te coloca no 528, como ela falou, né? O 528, a partir do 540, assim, você está numa frequência mais amorosa, o 528 é muito próximo e você consegue reprogramar seu DNA ali, né, nessa frequência. Então, você já está descobrindo algo que te dá um choque de consciência, te tira da zona de conforto, mas você não mergulha no medo, né? Você não mergulha na falta de esperança, você já entra numa frequência positiva falando assim, peraí, eu tenho a chave de como escapar das armadilhas que o sistema propõe para mim hoje. E isso, gente, é muito importante. Eu queria reagir sobre isso, porque tem muita gente assistindo aqui que também é propagador. Sim. Né? E da importância de todos os propagadores, de quando a gente está
passando uma informação para as pessoas, a gente não é dar o choque para a pessoa ficar sem esperanças no mundo e achar que é tudo horrível. É muito importante em seguida você mostrar para ela que existe um caminho que você pode seguir para escapar dessas armadilhas. Existe um caminho prático, existem coisas que você pode fazer, estão ali acessíveis, né? A Juliana não coloca aí um tratamento inacessível que ninguém consegue fazer. Pelo contrário, são tecnologias totalmente acessíveis. Isso é importante, gente. A gente entregar para as pessoas, ao mesmo tempo que a gente entrega a percepção de um problema que elas não viam, já uma solução ali do lado. Exatamente. E uma solução também acessível, que elas consigam começar a executar. E por isso existe essa propagação tão grande desse conhecimento, porque ela não criou aquela coisa inacessível para as pessoas, complexa, difícil, e essa simplicidade está permitindo que as pessoas consigam acessar e entender. E isso é um tema para todos nós propagadores, porque todos somos. Se você está assistindo essa live é porque você se interessa pela verdade. Se você assiste esse canal porque você quer olhar um outro lado e você quer quebrar a tendência do mundo. Senão você não estaria aqui, se você quisesse seguir a tendência do mundo. Então você está aprendendo e está propagando ao mesmo tempo. E esse detalhe é muito importante, que a propagação sempre puxa as pessoas para cima e nunca deixa elas para baixo. Porque senão a gente, ao invés de melhorar a vida delas, a gente piora. Poxa, gente, que legal esse corte, né? Mas, ó, tem muito mais na live que aconteceu com o Otávio e com a Juliana. Então, clica aqui, ó, para você assistir na íntegra esse conteúdo. E se você gosta do Otávio Reis, tem uma série muito legal, que é o Mais Leve, Mais Feliz, que foi feita e idealizada com ele. Clica aqui para você assistir.